Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Apocalipse 13:15. Quando visto algo dessa forma por um profeta de há 2000 anos atrás, ele veria como imagem, como uma estátua, né? Mas na realidade, vendo hoje em dia, diríamos que é um robô, uma, uma máquina com uma inteligência artificial ao ponto de parecer que tem vida. Né? Esse é o assunto de hoje. Antes de tudo, peço para que curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e no final do vídeo comente. Se você gostou do vídeo, comente. Se não gostou, também comente. O importante é que você dê a sua opinião. Inteligência artificial, a modinha do nosso século. É uma revolução, sim, tecnológica. Uma evolução tecnológica. Estávamos partindo para isso durante muito tempo, desde o início da própria internet, né? Porque suas informações, elas são colocadas ali como em uma memória, querendo ou não, uma memória em HDs, né? E transmitida em um clique, em uma pesquisa, para você. Mas o ser humano, ele sempre quis fazer o papel de Deus, né? De criar. Somos seres criativos, igual o nosso próprio Criador, que é criativo, tanto que nos criou. Também temos essa centelha criativa de Deus. Porém, o que sai de Deus é perfeito e é bom. Mas eu não posso falar pelo que sai da gente. Praticamente tudo que sai do ser humano possui mais falhas que o próprio ser humano. Erros, pecados, né? Problemas sociais, egoísmo. E tudo que é bom sai de Deus. Então precisamos de Deus para fazer o que é bom. E se criássemos uma criatura, uma mente, algo que pudesse raciocinar, pensar, será que ela seria melhor do que nós mesmos? Ou talvez seria o próprio demônio? Seria nossa própria pior versão, ao ponto de nos dominar e no futuro nos perseguir. Eu acredito que esse versículo bíblico que eu citei no início seja exatamente o reflexo da criação humana em uma inteligência artificial e que será utilizada como ferramenta, como obra do maligno, para perseguir todos aqueles que não tiverem dentro das regras ditatoriais que ela irá aplicar futuramente. Antes, isso seria impossível. Há 2000 anos, há 1000 anos, há 500 anos, até há 100 anos. Mas agora vemos que a coisa não é tão impossível assim. Vemos como tão absurdo se transformou, tão inimaginável a tecnologia. Não estou criticando não, tudo isso daí deve acontecer e vai acontecer. Aliás, está escrito. Mas devemos nos pôr em alerta. Devemos entender o que realmente é. Devemos ter a sabedoria, ter ouvidos para ouvir e cabeça para pensar, para raciocinar, para achar conhecimento. Enquanto muitos aí dormem, enquanto muitos aí vivem dentro de um limbo de entretenimento fútil, devemos ser diferentes. A palavra diz: meu povo perece pela falta de conhecimento. Não devemos cair nessa armadilha do inimigo em apenas preencher nosso dia, preencher nossa vida com futilidades. Claro que em alguns momentos é bom a gente nos distrair, fazer algo que nos divirta, mas temos que reconhecer também que o tempo é outro. Estamos chegando cada vez mais próximo do fim.
E os sinais estão aí. A ciência, a tecnologia aí, cada vez mais, chegando a um nível que talvez não conseguiremos mais controlar. Chegar a um ponto que o nosso adestramento não será mais necessário para ela mesma, porque ela terá vida própria ao ponto de nos perseguir. Então, após um grande acontecimento global, uma crise global, provavelmente chegará um salvador da pátria, uma pessoa que irá salvar o mundo, ganhará poder, o anticristo, que possivelmente já está vivo. Tanto que várias religiões, as principais, né, esperam. Uma das principais, o judaísmo, o islamismo, né, religiões esperam esse Messias, esse Salvador. Nós, como cristãos, acreditamos que ele já veio e irá voltar com poder, grande e glória, e não como um Salvador terreno, mas sim como um Salvador do céu para trazer o juízo. Voltará como juiz, porque como Salvador mesmo ele já veio. Ele voltará como juiz para julgar toda a humanidade. Porém, os judeus que não acreditam, não todos, há quem acredita sim que é judeu, mas os judeus que não acreditam, os não messiânicos, eles acham que ainda virá um Salvador. Esse Salvador virá para trazer a paz. Os islâmicos também acreditam que chegará um Salvador para trazer a paz mundial. E todos estão se preparando para isso. Vemos aí conflito com Israel, em Israel, vemos conflito lá no mundo árabe, né? E tudo isso está encaminhando, no fim das contas, para a paz. Depois do conflito, a paz, entre aspas, mesmo que sendo uma paz falsa, ela reina. E vemos que isso irá acontecer. Tanto que os próprios judeus estão preparando já o terceiro templo. Eles ainda não têm a base lá no terreno, né? Por causa do mundo árabe que ainda domina aquela região. Então, para não haver conflitos maiores, eles não mexem, porque tanto é sagrado para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Porém, eles estão preparando toda uma cerimônia, estão preparando os artefatos sagrados, né? A própria tradição que fala sobre a novilha vermelha, ela já que é para um sacrifício. Novilha é um tipo de filhote, né? De vaca, um bezerro. Ela está sendo preparada para um sacrifício, e isso só aconteceria na época do Messias, né, do Salvador. E já está nascendo, foi levada para lá novilha vermelha, né? Então está toda uma cerimônia sendo construída a partir disso. E o que eu quero dizer? Que o mundo hoje em dia ele é tão dependente da tecnologia. E por outro lado, a tecnologia é tão frágil que se ocorresse um acontecimento, por exemplo, uma explosão solar, ao ponto de destruir satélites, destruir a tecnologia moderna que conhecemos, entrarmos em crise. E a partir daí abrir portas para um salvador. Um salvador que na realidade não é um salvador, e sim um mentiroso, um manipulador, o enganador, o adversário. E tudo está encaminhando para isso. Porém, podemos ter uma crise tecnológica, mas nunca iremos perder uma coisa: o conhecimento tecnológico que está sendo construído. Então, entraremos em uma crise tecnológica mundial, porém, o nosso conhecimento tecnológico estará salvo. Mas salvo nas mãos dos mais poderosos, e aí será a oportunidade para o domínio global, que já está sendo construído há muito tempo. E a implantação de maravilhas
como diz no próprio Apocalipse, que foi dado o poder de fazer maravilhas. A besta, o anticristo, o enganador, o diabo, ele fará maravilhas. E essas maravilhas enganarão a muitos. Principalmente os desavisados, os que pensam que não passará por isso. Os que pensam que tudo isso é besteira, os que subestimam profecias. Mas tenha cuidado. Tenha ouvidos para ouvir. Busque conhecimento. Não fique paranoico. Tenha fé em Deus. Porque tudo isso teremos que passar. Mas busque conhecimento para não perecer. Ore a Deus. Esteja em comunhão com Ele. Porque a carne passará. A carne se tornará pó. Porém o espiritual ele não passará. Ele viverá para sempre. Aqueles que buscam a Deus terão a vida eterna, e aqueles que estão desprevenidos serão uma presa fácil e irão perecer para a desgraça eterna. Irão sofrer no tormento eterno. Tenha cuidado.